Boa noite. A paz de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Meu nome é Ademir, eu sou do Santuário São Leopoldo, lá no SIC. É o nosso Congregação de Jesus Misericordioso. Fico feliz por ter sido convidado a estar aqui pregando a palavra e que Deus possa realmente tocar em nosso coração hoje. Ainda mais essa palavra que ela toca tanto em nossas vidas, em nossos corações, né? Jesus verdadeiramente toca em nossas vidas, verdadeiramente Ele faz nova todas as coisas. E hoje nós vamos colocar no nosso coração o que Jesus, o que o Pai deu de presente para nós. É o Espírito da verdade. Realmente Ele toca em nosso coração. Ele não nos deixa órfãos, como diz a palavra, mas Ele nos dá um consolador, aquele que vai caminhar conosco, aquele que não nos deixa sozinhos. O nosso medo, o medo dos apóstolos, quando Jesus morreu, foi que eles ficassem realmente sozinhos. Mas o Senhor próprio, Ele disse: é necessário que eu vá para o Pai, para que quando eu ir, eu possa derramar sobre vós o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nós vamos falar hoje. O Espírito que entra em nosso coração, o que não nos deixa só e ficará conosco até o fim de nossas vidas. É uma promessa de Jesus, é uma promessa do Pai. E isso se realizou nesse tempo. E hoje nós vivemos o tempo da graça, porque o Senhor nos deu esse presente. Ele não só veio para salvar as nossas vidas, para nos dar novamente um caminho para chegar ao reino dos céus, mas Ele nos trouxe agora a presença do Espírito Santo, que nunca ninguém tinha de toda forma como nós temos, em todo instante, em todo tempo em nosso coração. A gente sabe que lá no Velho Testamento, alguns dos profetas falavam em nome de Deus e o Espírito Santo verdadeiramente vinha em seu coração e falava em nome de Deus, mas era por alguns tempos, depois cessava o Espírito Santo. Alguns dos reis também recebiam o Espírito Santo enquanto ia fazer alguma coisa, mas cessava. E para o nosso tempo, não. O Senhor nos deu o Espírito Santo para que fique alojado em nosso coração, para que nós sejamos verdadeiramente aqueles que foram escolhidos, aqueles que verdadeiramente caminham com o Senhor. E isso é maravilhoso. Isso é uma transformação em nossas vidas. Isso faz com que nós possamos ficar sempre com a nossa cabeça em pé, sempre ereto, porque o Senhor está conosco. Não erramos de qualquer forma, porque o Senhor mostra a sua palavra verdadeira em nosso coração. Eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus lá em João, capítulo 14, do versículo 15 em diante. Se você tiver a palavra de Deus. Fica na página 1404, para ficar mais fácil. Se você não tiver a palavra, é só prestar atenção. A palavra de Deus nos diz assim: se me amais, guardareis o meu mandamento, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o homem não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Palavra da salvação. A palavra de Deus, ela justamente nos fala isso. Esse Espírito veio para aqueles que o Senhor escolheu. E hoje nós somos escolhidos. A palavra de Deus diz que o Senhor chama muitos para vir até Ele, mas nem todos querem abrir seu coração para se achegar ao Senhor. No tempo em que Jesus ainda falava com os seus apóstolos, eles ainda não entendiam que Jesus teria que morrer pregado na cruz e queria sofrer tudo o que sofreu, e aparentemente iria sumir, porque estaria morto. E o medo dos apóstolos era justamente perder o Senhor, porque todos pensavam que o Senhor iria ser uma pessoa que iria tomar conta do reino de Israel. E é assim que eles pensavam naquele tempo. E de repente Ele morre, e aqueles apóstolos ficaram na dúvida: e agora o que fazemos? O mestre morreu. E eles viram Jesus pendurado na cruz, eles viram Jesus
dar o último suspiro e verdadeiramente morreu. Tiraram da cruz e colocaram no sepulcro, aonde os mortos ficam. E agora? Eles ficaram tristes, se trancaram no cenáculo, e os soldados procuravam os apóstolos justamente para prender e matar também. E eles estavam tremendo de medo. E eles não se lembravam dessa palavra que o próprio Senhor Jesus tinha falado, que realmente ele teria que ir para a ajuda do Pai, mas ele mandaria o Paráclito, ele mandaria um Consolador, que ele mandaria o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, para que nós podemos então receber os conhecimentos do Senhor. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que fala a verdade de Deus, é aquele que nos relembra, é aquele que nos mostra as verdades que já aconteceram, não nos deixa a gente esquecer. E ele nos mostra que a palavra de Deus ela é viva, ela é verdadeira e ela realmente transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós sabemos que tudo que Jesus falou é verdadeiramente verdade, que tudo acontece, que as coisas transformam a nossa vida e os nossos corações. Ainda que estejamos em poucos, o próprio Senhor disse que no final do tempo iriam ter um pouco, um resto. E a gente vê hoje que já está ficando esse pouco, mas esses poucos são aqueles que o Senhor verdadeiramente escolheu. Cada um de nós que aqui estamos, fomos escolhidos pelo Senhor e estamos aqui a caminhar. E quando recebemos o Espírito Santo de Deus, nós relembramos tudo que Ele fala. Algo que toca em nosso coração, não nos deixa afastar de Deus, não nos deixa ir embora, faz com que nós estejamos sempre em Sua presença. Às vezes a gente até fica meio chateado com alguma coisa dentro da igreja, fala, eu vou embora, não vou voltar mais para essa comunidade, não quero mais seguir por oração, essa igreja aqui tem muita falação, não vou ficar mais aqui. Mas o Senhor nos atrai de volta, porque o Espírito da verdade, o Espírito Santo está no nosso coração. Jesus deixou isso para nós, e tinha a necessidade dele morrer. Ele morreu, ficou 3 dias no sepulcro, mas ressuscitou, e ao ressuscitar, ele sobe ao céu, e junto com o Pai, o amor do Pai, o amor do Filho, traz para nós o Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Ah, mas eu já fui batizado quando criança, não é o mesmo Espírito? Sim, é o mesmo Espírito. Quando você é batizado quando criança, você recebe o batismo do Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo que veio do céu. Só que tem um pequeno problema. Quando nós somos batizados, somos geralmente criança, e depois passa uma longa data até a gente começar a entender as coisas. E esse entendimento nosso fica longe, porque nós não temos mais o Espírito Santo como alojado em nosso coração. A gente fica como se extasiado, não entende as coisas. Por isso a gente fala sobre a efusão do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo da Igreja Católica Apostólica Romana, da RCC, da Renovação Carismática Católica. Não é um novo batismo, é o mesmo batismo. Só que ele vem para realmente acordar a nós, fazer com que nós despertemos e começamos a entender, esse é o Espírito da verdade, é esse que me ensina, é esse que me mostra tudo que é a verdade do Senhor. E quando você começa a novamente estudar a palavra de Deus, a escutar a pregação, a escutar o padre na homilia, você vai ver, é isso, e você começa a não mais se esquecer. Você começa a atentar-se às coisas lindas e maravilhosas que Deus prometeu para nós e que Jesus realizou aqui na terra para nós. E aí nós começamos a tomar a consciência do que Deus quer para nós, que Ele morreu para tirar o pecado do mundo, para tirar o nosso pecado. Nós somos pecadores, nós não somos santos, nós estamos a caminho da santidade, nós estamos tentando ser santos, mas ainda temos vício, temos erros, fazemos coisas erradas, falamos dos outros, às vezes fazemos coisas que não deveríamos fazer,
Por isso, a gente tem que sempre retornar a estar na presença de Deus, pedir perdão no santuário, pedir perdão para o Pai, para ser realmente tirado o pecado do nosso coração. E é isso que faz com que a gente esteja na presença de Deus e não quer ir embora. Mesmo quando alguma coisa acontece, você volta, porque o Espírito da verdade está no seu coração. Ele te mostra que a verdade está dentro da igreja. Com todos os erros que nós temos, de todos os erros que os padres, a igreja teve lá atrás, é a igreja de Cristo vivo verdadeiro, a igreja verdadeira. Por isso nós colocamos o corpo e o sangue de Cristo, que também faz com que nós sejamos conhecidos como filhos de Deus, porque o sangue dele está em cada um de nós que tomamos o corpo e o sangue. A carne dele está impregnada em nós, porque comemos do corpo e do sangue de Cristo. Nós fazemos parte do reino dos céus, como filhos de Deus, e isso é importantíssimo, e nós temos que entender que esse Espírito veio para fazer com que nós tenhamos certeza disso, porque ele realmente fala para você, ele atesta, você é filho de Deus, você foi escolhida para estar no reino dos céus. Quando morreremos porque todos morreremos, como Jesus morreu, mas vamos para o reino dos céus, junto do Pai. Porque Jesus diz: aquele que estiver no meu ensinamento, estiver nos meus preceitos, esse vai estar comigo, ele me amará e eu o amarei, e ele será conhecido do meu Pai, eu levarei para o Pai. E lá o Pai vai estar para nos abraçar, ele vai estar para recebermos como filho. É como o próprio Senhor Jesus disse: vocês não são mais meus amigos, agora não são mais meus servos, agora são meus amigos, porque você sabe de tudo que acontece comigo. Eu revelo tudo a vocês. E o Espírito Santo é que faz com que essa certeza de que quando Jesus fala alguma coisa em nossas vidas, verdadeiramente certo. Mas ele não disse para nós também que nós estaríamos tranquilos, sossegados. Ele disse que nós teríamos que pegar a nossa cruz e segui-lo. Ele levou a cruz por nós. Ele morreu carregando a cruz. Ele caiu, ele se machucou, bateram nele, mas ele sofreu calado. Mas foi para tirar o nosso pecado, para nos dar a oportunidade de conhecer o Pai. Por isso, nós também carregamos as nossas cruzes. Nós também sofremos, passamos tribulações, passamos momentos ruins de nossa vida, mas a vitória é certa. Porque ele diz: quando pedires alguma coisa ao Pai em meu nome, eu vos darei. Batei e a porta se abrirá. Buscai e acharei. O Senhor, ele é bom, o Senhor, ele realmente nos dá o caminho verdadeiro. E é nisso que nós temos que ter certeza. Quando clamamos, quando pedimos, ele abre a porta, ele realmente realiza as nossas necessidades. O sofrimento existe em todos os lugares, e até para nós cristãos, mas a certeza nossa é a vitória. A vitória realmente nós teremos, porque o Senhor não vira as costas para o filho. É como uma mãe, quando nasce a sua criancinha, ela não vai deixar passar fome, não vai deixar molhar, não vai deixar passar frio. Assim é nós para com o Senhor. Ele está olhando para nós, ele está preocupado com nós. O que nós estamos passando, o que está acontecendo conosco, o que falta para o meu filho. E o próprio Senhor diz: o que eu não darei se o filho pedir? Tudo que precisarmos. E nisso nós temos a certeza. Quantas coisas, se for conversar com vocês, eu tenho certeza que já aconteceram muitas coisas no passado que talvez deixaram vocês tão longe das coisas que o Senhor realizou e transformou a sua vida. Eu estou aqui porque muitas coisas aconteceram na minha vida, muitos milagres, muitos acontecimentos, e isso não nos deixa ir embora, ficar longe do Senhor, porque Ele é aquele que me dá a substância, que me transforma, que me faz ficar de pé. E o Senhor olha para nós de uma forma igual. Não é o mais rico, não é o mais sábio, não é o mais bonito, não é o melhor, não é o mais estudado. Ele olha todos nós como filhos verdadeiros, como aquele que
realmente necessita da presença de Deus em sua vida. E quando clamarmos a Ele, Ele nos dá. Nós vimos aquela parte onde aquela mulher foi pega em adultério, e aqueles escribas, fariseus e todo o povo de Israel veio arrastando ela para matar, para apedrejá-la, colocou na presença do Senhor e falou para ele: Moisés disse que nós podemos matar essa mulher apedrejada. O que tu diz? O que Jesus falou? A princípio ele escreveu no chão. E aquele povo ficou todo murmurando: o que vai falar? O que o Senhor vai falar? Podemos matar ela ou não podemos? A lei diz que nós podemos matar ou não podemos? Todo mundo com uma pedra na mão para acabar com a vida daquela mulher. Jesus levanta os olhos, olha para cada uma das pessoas. Aquelas pessoas já tremeram, e os olhos do Senhor é um olho tão santo que você não tem como olhar e não reconhecer os seus erros, as suas faltas, os seus pecados. Levantou a mão e contou para cada um deles: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Cada um deles foi jogando a pedra no chão, a começar dos mais velhos, e foram embora quietinho. Até os escribas, os fariseus foram embora, porque todos somos pecadores. Jesus levanta de novo os olhos e não vê ninguém, todos foram embora. E pergunta para a mulher: mulher, cadê aqueles que te condenaram? Ela, com medo da morte, olhou, não viu ninguém. Foram embora, Senhor, não tem ninguém aqui. Vá e não peques mais. Eu também não te condeno. É assim que o Senhor olha para cada um de nós. Todos nós aqui já pecamos, todos fizemos coisas ruins, quando criança, quando jovem, quando nas idades que temos. Todos nós já fizemos coisas erradas. Imaginou se Deus tivesse escrito ali no caderninho com nossos pecados? Ele iria falar: não te conheço, vai embora. Porque todos nós somos pecadores, todos nós tivemos erros, todos nós tivemos momentos que não conhecíamos a palavra de Deus, não tínhamos o Espírito Santo agindo em nosso coração. Mas quando recebemos o Espírito Santo, tudo isso vai embora, porque abre a nossa mente, abre os nossos olhos, nós começamos a ver o que Deus quer realizar na nossa vida, que é transformar a pessoa, o casal, a família, em uma família maravilhosa, uma família boa, pessoas que amam um aos outros, pessoas que não ficam olhando os defeitos, mas olham sim as coisas boas. A gente sabe que nas nossas casas tem pessoas que não olham para Deus, tem pessoas que não olham para Jesus e nem querem vir para a igreja. Na minha casa tem, eu acredito que na casa de vocês também tem. Por isso, continue orando para essa pessoa, mesmo que ela seja a ovelha negra da tua casa. Aquela ali não tem jeito, aquela ali já está estragada, ela já fez tanta coisa errada, aquele ali já foi preso, aquele ali já teve vício, aquele ali bebe, vai para o bar. Não se preocupe, continue orando por ela. É teu filho? É teu neto? É teu esposo, a tua esposa, teu pai, tua mãe? Ore, porque o Senhor, Ele tem poder para transformar a vida daquela pessoa e trazê-la de volta. Nenhum de nós éramos santos quando víamos para o Senhor Jesus. Todos nós tínhamos erros. Nem todos de nós reconhecemos verdadeiramente Jesus desde criancinha até agora. E mesmo quem conhece desde criancinha até agora, no meio de sua vida, faz um monte de coisas erradas. Não existe pessoa torta, essa não tem mais jeito. Para Deus, não. Nada é impossível para Deus. Agora Ele conta com a sua oração. Ele conta com você clamando para aquela pessoa que necessita. Por isso continuamos orando, continuamos clamando, continuamos falando do Senhor Jesus, continuamos clamando, pedindo milagres, sinais, prodígios, porque Ele realiza. Já realizou na minha vida, creio que na vida de vocês também realizou. Por isso estamos aqui. E isso é uma verdade verdadeira que só o Senhor nos dá. Ele não morreu na cruz à toa, Ele morreu na cruz para transformar a nossa vida, para fazer com que nós possamos ser considerados filhos de Deus, para que nós olhemos para o céu e falemos: um dia estarei com o Senhor. Essa é a vitória final. É isso que nós necessitamos, é isso que nós estamos orando, clamando, porque esse Espírito toca no nosso coração e não deixa
com que a gente faça mais coisas erradas. Às vezes fazemos, mas Ele faz com que a gente reconheça: errei. E você tem que ser obediente. Errou? Vai se confessar. Absolvição, volta ao Senhor. Vamos caminhar novamente juntos. É isso que o Senhor pede para nós. Amém? Amém. Vamos ficar de pé um pouquinho e fazer uma pequena oração. Coloque sua mão no coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, estou aqui hoje, Senhor, e peço a Ti que me dê a graça de receber o Teu Espírito, o Espírito da verdade. Toca no meu coração, Senhor. Eu sou Seu e quero me sentir amado por Ti. E quero também ter, Senhor, esse mesmo amor. Senhor, toca no meu coração, restaura, purifica. Vai você fazendo essa oração agora. Deus amado, Deus vivo, verdadeiro, poderoso, coloca na Tua presença cada uma dessas pessoas, Senhor. Tu és Deus vivo, verdadeiro, poderoso, restaura, purifica, abençoa e faz nova todas as coisas. Tu és o Senhor vivo, verdadeiro e poderoso. Tu traz o Espírito da verdade a cada um deles. Eu clamo a Ti agora que Tu venha derramar o Espírito da verdade, o Espírito Santo no coração desses pessoas, que sejam batizados, sejam tocados, sejam purificados, Senhor. Tu és Deus vivo, verdadeiro e poderoso. Restaura, purifica, abençoe e faz nova todas as coisas. Tu és o Senhor, Senhor. E eu entrego meu coração a Ti, Senhor. Faça o que Tu quiseres para mim, Senhor, que eu sei que Tu estará fazendo mais melhor. Obrigado, Senhor. Tu és o Senhor vivo, verdadeiro e poderoso. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada, renuncio o que nos afasta. Sobra nos quatro cantos Espírito Santo, e enche o meu coração, Entrega seu coração a Jesus agora, deixa Ele soprar. O Espírito Santo está descendo sobre você, Ele está tocando na sua vida. Deixa Ele restaurar agora a sua casa. Ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. Deixa Ele tocar na tua vida. Clama Ele agora para entrar na sua casa, na sua família. É Ele que pode mudar a tua casa, é Ele que pode mudar a tua família, é Ele que pode fazer milagres. Peça para que Ele restaure a tua casa. Esse é o Espírito da verdade, aquele que toca, que transforma a nossa vida. Deixa Ele entrar no seu coração. Creia verdadeiramente. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Fale para Ele quer escutar a sua voz. Já não quero que nos afasta, renuncio que não te agrada. Já não quero que não te agrada.